Um taxista vítima de uma acusação grave. A gente começa a edição de hoje falando do desdobramento de um suposto estupro. Quem tem mais detalhes é o repórter Luan Wozniak. Boa tarde, Luan. O que dizia a denúncia e o que a polícia descobriu? Olha, Elber, como você bem disse, boa tarde para você, boa tarde a todos, uma denúncia bem grave mesmo. A acusação sobre um taxista de um estupro contra uma jovem de 18 anos. Só que não foi bem essa a história que a polícia descobriu depois. Quem vai passar mais detalhes desse caso é a delegada Georgia Gonçalves Bastos. Delegada, boa tarde para você. Como a polícia descobriu essa história que no início parecia que se tratava realmente de um estupro, mas depois descobriram que era uma falsa denúncia? Exatamente. Essa suposta vítima procurou a delegacia de polícia, afirmando que teria sido estuprada. Imediatamente nós iniciamos as diligências no sentido de apurar o delito. Foi comprovada a conjunção carnal, foi comprovado o desvirginamento recente. Os depoimentos dela, ela relatava que saiu de um determinado ponto famoso aqui da cidade, então a gente conseguiu, com as câmeras de monitoramento, identificar de pronto esse suposto autor. Porém, no decorrer das investigações, nós percebemos contradição, né, e percebemos, através de um minucioso trabalho do setor de investigação, que esse trajeto não era possível cometer a conjunção carnal nesse tempo. Foram 11 minutos do momento que esse homem saiu e retornou para o ponto. Tinha todos os indícios para recair realmente sobre o taxista essa acusação grave até, né? Porque houve relação sexual, como comprovaram os exames, mas que não foi cometido com o taxista. Exatamente. Num segundo momento, ela procurou a delegacia para renunciar. É um crime que depende de representação quando é maior de idade. E ali ela relatou que já não sabia se era mesmo esse homem. Ela tem um histórico de depressão, então talvez isso possa ter interferido, talvez com a utilização de medicamentos, não sei. Mas ela se sentia confusa e não sabia mais dizer se era esse homem. A princípio, ela chegou a reconhecer ele. Delegada, isso também foi possível descobrir todo esse caso graças às imagens das câmeras de segurança, porque senão esse taxista poderia ser incriminado, né? Exatamente. As imagens das câmeras de monitoramento foram muito importantes, além do trabalho que foi realizado em cima de todo o percurso. A gente conseguiu imagens do local da saída e todo o trajeto dele, né? Então ali ficou comprovado que não houve o delito. Delegada, a gente falando nesse caso, o taxista poderia ter a vida dele acabado praticamente, uma carreira, o trabalho, questões familiares. Isso reacende um alerta sobre essa falsa comunicação de denúncia junto à polícia? O que a gente percebe é que às vezes as pessoas desdenham do nosso trabalho, né? Esse crime, no caso essa menina será responsabilizada pela denunciação caluniosa, ela imputou a alguém inocente um delito, né, cuja pena é de 2 a 8 anos de reclusão, terá consequências, né? E fica alerta para aquelas pessoas que costumam nos procurar, só ressaltando que isso também não vai mudar o nosso olhar para as vítimas de violência sexual. A gente vai sempre ter o mesmo zelo e o mesmo cuidado. Porém, às vezes, a vítima desdenha, achando que a gente não vai conseguir apurar e chegar no autor e, felizmente, nesse caso, o desfecho foi favorável para o suposto autor, né? Delegada, obrigado pelas informações ao vivo no Balanço Geral. Por isso, da importância do trabalho de investigação. Sem esse trabalho, certamente esse taxista poderia ser acusado de um crime tão grave como esse e sofrer as consequências perante a lei, né? Felizmente que essa história terminou bem. Eu volto com vocês ao estúdio do Balanço Geral. Certo, obrigado, Luan Wozniak, pelas informações. Parabéns à Polícia Civil pela investigação e por ver que tratava-se aí de uma denunciação caluniosa, como disse a delegada.